Então, como eu havia falado no final do último vídeo, este vídeo aqui é sobre carência afetiva. Tiozão, carência afetiva não é a mesma coisa do que dependência afetiva, não. Não é não. Você pode muito bem ser dependente afetivo sem ser carente afetivo. A maioria das pessoas que você conhece é dependente afetivo, mas nem todo mundo que você conhece é carente de forma afetiva. Então, esse tipo de carência nada mais é, né, do que um buraco querendo ser preenchido. É isso. A pessoa tem um vazio por vários motivos e todos esses motivos, logicamente, serão facilmente identificados e abordados se você se dedicar à empreitada do autoconhecimento. Sem isso, né, você vai ser aí sempre como uma folha seca aí no vendaval, sendo jogado para tudo quanto é lado aí, independente da sua vontade, independente dos seus objetivos. Então, quais são os principais sintomas da carência afetiva? Então vamos fazer, pega o lápis aí para anotar aí, né? Então, ó, nós temos, você deve conhecer, ó, enquanto eu estou falando, pensa aí nas pessoas que você conhece, ou então pensa em você mesmo, se você não tem isso que eu vou falar aqui agora. Tá? Vou falar aqui uma meia dúzia aqui de sintomas aqui, logicamente tem mais, mas esses aqui são os mais absurdos, os mais visíveis, os mais relevantes. Então, ó, submissão extrema às pessoas. Você é uma pessoa submissa, você é um homem submisso, você tem que ler o meu livro, O Homem Insubmisso, que está acoplado ao meu curso, tanto o e-book quanto o audiobook, enquanto o livro físico não fica pronto. Só quem fizer o meu curso é que vai ter acesso gratuito ao meu e-book e também ao meu audiobook. Então, se você conhece alguém assim, ou se você tem isso em você, sempre muito submisso, sempre muito... só adora falar sim, detesta falar não. Né? Então, isso aí é o topo da lista aí dos sintomas de quem sofre de carência afetiva. Outro sintoma, você tem medo de desagradar os outros? Ou você tem aversão a desagradar? Se você só de pensar em falar não a alguém, desagradar alguém, desapontar alguém, vai já te dar uma espécie de ataque de epilepsia. Outro sintoma, a crença de que a felicidade está condicionada a outra pessoa. Eu já falei aqui, inclusive falei isso no vídeo passado, eu não gosto da palavra felicidade, então vamos trocar, vamos colocar aqui a crença de que a sua plenitude, né, na vida está linkada, né, é uma condição, ela está condicionada a fatores externos, não somente a outra pessoa, né, mas no caso aqui, como estamos falando de carência afetiva, então aqui vai ser com a outra pessoa. Volto a repetir, existem outros tipos de carência, mas aqui estamos falando da carência afetiva, aquela que é um buraco querendo ser preenchido na pessoa que não se conhece, né? Então, outra característica, você tem ciúmes excessivo, você é excessivamente ciumento, ou no caso, né, se por acaso for uma mulher que está me ouvindo agora, você é excessivamente ciumenta. Outra característica, você vive em função das outras pessoas, ou principalmente, você vive em função dos sonhos das outras pessoas, você põe os seus planos, o seu caminho, as suas vontades, os seus sonhos, você põe em segundo plano ou até em terceiro plano, só para poder agradar quem quer que seja que você esteja se relacionando, ou então para agradar os seus colegas de trabalho, ou para agradar alguém na sua família, ou algumas pessoas da sua família. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, matuta aí dentro da sua própria cabeça aí, né? Outra característica é não ter planos nem perspectiva para a própria vida. Ou se você não se conhece, como é que você, né? Como é que você vai planejar o quê? Baseado em quê? Né? Então é muito comum esse tipo de pessoa não ter. Essa é uma pessoa assim, existencialmente desorganizada, vamos dizer assim. Agora, deixei por último aqui, né? Os dois últimos aqui, o penúltimo aqui é exatamente o que eu falei no vídeo anterior, que é o complexo de inferioridade. E por último aqui, né, o grande vilão, o medo da solidão. A pessoa que não sabe curtir, ficar sem a presença de mais ninguém. Aliás, né, eu tenho 2 vídeos na minha playlist, né, Solitude e Meditação Ativa. Eu sempre
disponibilizo o link para essa playlist na descrição desses meus vídeos mais recentes. Pode clicar lá que você vai encontrar. E tem lá, nessa playlist, tem dois vídeos falando sobre a importância de você amar a solitude, né? Não é nem questão de você aprender a gostar da solitude como se fosse uma cruz que você carrega. Ai meu Deus, eu tenho que aprender. Não, é o contrário, é uma mudança de paradigma. Você vai amar muito mais o momento que você está só do que o momento que tem gente perto de você. Você não vai ser mais aquela pessoa, né, que procura estar a maior parte do seu tempo rodeada ou então na companhia de alguém e só de vez em quando, num fim de semana ou outro, que você fica sozinho ali para poder relaxar, para poder recarregar as energias, né, de tanta influência dos outros. Influência energética, basicamente. Quando eu falo energia, eu falo emoção. Então, influência energética, influência emocional de outras pessoas. Principalmente a quantidade de gente tóxica que sempre tem em todo lugar, né? Isso aí é o comum, é o normal deste planeta. Então, a pessoa, né, para ela, solitude, solidão é uma coisa assim super, hiper negativa. Isso aí é o maior sinal de que a pessoa não se conhece, que a pessoa não conhece o seu valor, não sabe o que está fazendo aqui, né, e vive em função de outra coisa que não é ela mesma. Então é o seguinte, o lance da carência afetiva, para a psicologia, os sintomas da carência afetiva, eles são específicos de quê? Da dependência emocional, seu Genival. Né? É o título aqui do meu canal aqui, né? Quer dizer, o contrário, né? Que é independência emocional. E a carência afetiva está ligada também a outros problemas emocionais, né? E esses problemas são pequenos sintomas, alguns são pequenos, alguns são de porte médio, alguns são de porte grande, né? E as pessoas dificilmente elas estão alertas para isso. Não é nem questão de prestar atenção, não. É estar alerta, prestar atenção é uma coisa, estar alerta é outra. Nos meus vídeos falando sobre isso tem isso, inclusive no meu curso também tem isso. Qual a diferença? Né? Então, pelo fato das pessoas não estarem alertas para isso, né, grande parte dessas pessoas vão culpar quem? Vai culpar outras pessoas, vai culpar terceiros pelo seu próprio estado emocional, né, que é em pandarecos, né, vão sempre o quê? Jogar a culpa nos outros, vão atribuir a responsabilidade a terceiros, né. Agora, no que diz respeito à carência afetiva no estado mais acentuado, até chegando até no estado clínico, aí lógico nós não podemos, né, deixar de fazer aquele, como é que chama aqui, disclaimer, esqueci como é que fala disclaimer em português, mas tudo bem. Então, nós não podemos também falar que muitas das vezes a negligência parental, e quando eu falo negligência parental, isso também envolve abuso, tanto verbal quanto físico, e outros tipos de abuso também. Então, isso aí, lógico, nós não podemos descartar isso. Isso aí já são casos mais extremos. Estamos falando do caso simples, que é fácil encontrar por aí também. Então, continuando. Então, a carência também está frequentemente associada a quê? Associada à falta de confiança nos outros. E muitas vezes ela também está associada ao medo do abandono. Aquele camarada que toma um pé aí no rabanete aí, né? Toma um pé no rabanete aí da cascudinha aí, o cara fica em depressão, ele emagrece vários quilos, muitos quilos em poucas semanas, não quer trabalhar, não quer nada, o cara só fica chorando, só fica ali no quarto dele no escuro ali, só fica deitado, né? O cara, para ele ser abandonado, ser rejeitado é assim, né? É uma coisa comum. Então, esse fato por si só já demonstra um grande problema de falta de quê? De autoconhecimento e, consequentemente, falta de confiança em si mesmo. Né? Agora, quem não assistiu aí aquele meu vídeo, como é que é mesmo? Autoconfiança é conversa fiada, vai lá assistir. Então eu quero fazer, a palavra que eu queria lembrar é ressalva, né? Disclaimer em português é ressalva. Temos que fazer uma ressalva para a negligência parental, né? Que eu falei que a maioria das pessoas joga a culpa nos outros, mas às vezes também não. Às vezes realmente é culpa dos outros, tá? E às vezes mistura. Além de ter um pouco de culpa dos outros, tem essas outras paranoias aí que acontece acontece como uma consequência, um subproduto inexorável da falta de autoconhecimento. Né? Agora,
quando a gente diz, a gente fala aqui, né, principalmente devido àquele meu vídeo, porque eu continuo assinando embaixo daquele vídeo, né? Quando eu falo aqui, ó, aprender a confiar em você mesmo, não é apenas aprender a confiar, né, de uma maneira superficial, ou então não, então, ok, agora eu confio nas pessoas, confio, né, na minha parceira, ou confio nos meus amigos. Não, isso aí é você desenvolver a autoconfiança, né? Aqueles negócios de vai lá naqueles coach lá de PUA lá, né? De artistas da pegação, né? E aquele tipo, não, aquilo ali é balela, aquilo ali você está imitando o comportamento de um outro cara. Não é isso aí não vai te dar nenhuma autoconfiança. Não adianta você, entendeu, ensaiar o que falaram, isso é besteira. Você tem que desenvolver isso de uma forma natural. Agora, como que você... Uma das principais razões para o ritual da iniciação é exatamente isso. Mostrar a criança que está, né, ali dos 13, 14 anos, que está querendo ir para o mundo adulto, porque quando começou isso não existia esse negócio de adolescente, esse negócio de aborrecente aí é uma invenção globalista. Que começou ali nos anos 40, nos anos 50 nos Estados Unidos. Então o que acontece? O ritual de iniciação, o ritual de passagem, ele estava ali para isso, para mostrar ao pequeno, ao jovem guerreiro, né, que ele tem esse potencial nele, que não precisa ter medo e que ele pode se virar sozinho lá no meio do mato, lá ou no alto da montanha, ou no deserto, ou num lugar de uma praia, sei lá, né, numa ilha qualquer, ele passar por aquelas privações, né? Então, agora, no mundo moderno existem várias maneiras de você fazer o seu próprio ritual de passagem, porque, né, não tem mais esse negócio, né, do seu avô fez o ritual com seu pai e o seu pai vai fazer com você. Não, a galera nem sabe. Já há várias gerações que isso já está esquecido. Isso já era, né? Então, eu já falei sobre os meus, né, que não precisa ser só um, pode ser vários. No meu caso foi a minha ida para os Estados Unidos, logo depois de um ano no exército, da infantaria, né, num pelotão de operações especiais anti-guerrilha comunista. Então eu passei por treinamento especial, bem brabo, né? E, né, o governo nosso ainda era militar e tal. O exército estava, né, em cima da carne seca, tinha grana, então a gente podia fazer manobras e mais manobras e aquela onda toda. Então aquele foi um, e depois, né, longe da família, longe de papai, longe de mamãe, inclusive mandando dinheiro para o Brasil, né? Passei mais ou menos 3 anos aí nos Estados Unidos aí, aprendendo a me virar e aprendendo outra língua, aprendendo outro sistema métrico, porque fui trabalhar lá com construção civil e tudo mais, várias outras coisas. Então, o ritual de iniciação moderno, esse que você faz por você mesmo, você pode observar que ele pode ser de duas formas. Ele pode ser um ritual de iniciação positivo ou negativo. Você vê muito nas comunidades, ou em outras situações, até em camadas sociais um pouco mais abastadas, você vai ver o camarada ele passar por esse ritual no sentido negativo para o lado da criminalidade. Não é isso que eu estou falando. Estou falando o ritual de iniciação positivo, que é nesse caso, vou contar até um exemplo aqui, tem um amigo meu que, de uma cidadezinha muito pequena que eu morei, uma época, essa cidadezinha tinha um pouco mais de 11, 12 mil habitantes, e ele era um camarada, ainda estava com seus 17, 18 anos, ainda muito inseguro, morando com pai, com mãe, ainda não tinha nunca trabalhado assim de uma maneira formal e ganhado nenhuma grana nem nada, e assim, no que diz respeito às mulheres, né, ele nunca ia muito além ali de uma 6 e 7, então fisicamente não era um dos caras mais atraentes. Mas quando eu voltei dos Estados Unidos, né, que mostrei, né, as minhas fotos, as filmagens, ele era amigo meu, ele ficou maravilhado com isso tudo, cara, e ele deu um negócio nele, que ele se virou, cara, e rachou fora, foi para Miami na época, porque ele achava que ele não ia aprender inglês direito, então ele pelo menos foi num lugar onde ele sabia que a galera falava muito espanhol, no caso dos cubanos, né, comunidade cubana ali em Miami ali. Bom, a moral da história, ele foi para lá e ficou lá, cara, uns 3, 4 anos também, entendeu? Não recebendo ajuda de nada, de ninguém, de pai e de mãe, pelo contrário, mandando dinheiro para pai e para mãe, igualzinho eu fiz. E quando ele voltou completamente mudado.
completamente mudado. Lá, ele passou os perrengues dele, não tinha ninguém para ajudar. Ele teve muito mais dificuldade de aprender inglês do que eu. Aprendi rapidinho, em 2, 3 semanas eu já estava uau. Porque isso aí é uma facilidade minha. Né? Ninguém, né? Não é todo mundo que tem essa facilidade, igual eu tenho outra dificuldade que você pode ter facilidade. Então, no caso dele, aprender outras línguas não é uma facilidade. Ele não tem um ouvido muito musical, essa não é uma facilidade para ele. Mas ele conseguiu se virar muito bem em todas as outras áreas, e isso aí fez com que ele pudesse observar que ele era capaz de sair de um país terceiro mundo todo, sem saber nada, sem, né, nem falar a língua, não sabia. Na época era muito mais fácil ir para os Estados Unidos do que hoje, né? Então, quando ele voltou, eu mesmo fiquei assim, até meio chocado como é que ele estava confiante, entendeu? E sendo mais rápido para tomar as decisões e tomando sempre as decisões mais acertadas dessa vez. Então eu gostei muito de ver o que aconteceu com esse nosso brother. E principalmente no que diz respeito à área da interação com as mulheres, rapaz, eu fiquei de cara. Gostei muito de ver. Ele estava muito desenvolto e, né, entendeu? Ele não estava agindo daquela maneira para impressionar mulher nenhuma, entendeu? É diferente a parada. Ele realmente desenvolveu uma desenvoltura, uma confiança nele mesmo. Não, o que der e o que vier, eu vou dar um jeito, vou me virar. Qualquer que seja a situação, eu vou conseguir o meu espaço, vou conseguir a minha grana, vou conseguir minhas coisas, vou conseguir a minha vida dentro do caminho que eu quero trilhar para mim mesmo. Entendeu? Então, por conta disso, quando ele voltou, as mulheres percebem isso no cara. Entendeu? Não só as mulheres, todo mundo, logicamente, o patrão do cara, ou os empregados do cara e assim por diante, os amigos do cara, os familiares, mas, né, o sexo oposto, logicamente, percebe isso muito mais aguçadamente. Né? Então, só o jeito do cara, entendeu? Só o jeito do cara sair do carro e entrar no bar, entendeu? Sentar na mesa com a gente lá, então quando ele era o primeiro, já arrumar uma mesa, chamar, falei, galera, chega aí e tal. Já mudou, não era mais aquele cara que chegava meio assim, sabe, como meio incerto, dava uma olhadinha primeiro e saía e volta, não, entendeu? Então é o lance dessa confiança, né? Então, mais uma vez eu vou perguntar, né, como você vai reconhecer e lidar com esse problema da carência afetiva, né? Mais uma vez a resposta, o autoconhecimento. O autoconhecimento é com a ajuda da ferramenta mais potente que tem, que é a autoobservação desidentificada, né? O que eu também chamo de meditação ativa. Agora, se você não tiver tempo ou nem paciência, né, para encontrar cada vídeo meu sobre essa empreitada, né, eu te apresento o meu curso Independência Emocional, que é um super treinamento, meu brother, com uma compilação concentrada de todo o meu conteúdo sobre como conquistar a sua independência emocional, né? Tipo, como se livrar do vício na invalidação de terceiros, como se livrar do seu romantismo doentio, como controlar a sua libido, né? Logicamente, passar a agir e tomar as suas decisões de forma mais racional, como viver em sociedade, mas sem ser influenciado e controlado pela sociedade, né? Como assumir o controle das suas emoções, do seu ego, em vez de ser controlado por eles. Então esse curso, esse treinamento, é um treinamento para quem quer duas coisas. Você quer assumir o controle da sua vida. Quer parar de viver em função de coisas externas a você. E 2, você quer viver em paz e harmonia. Quer viver em paz de espírito, em harmonia com tudo e com todos à sua volta. Não interessa se é no trabalho, se é na família, não interessa onde que é. Mesmo se você for um ogro, xereque, igual eu, quando você se relaciona com as pessoas, você se relaciona de maneira harmoniosa e você também mantém a sua rede de contatos e você é um camarada que, apesar de ser ogro, não é um cara isolado, entendeu? Você só é isolado fisicamente, e isso é muito bom, inclusive principalmente nos dias de hoje, né? Se é que você me entende. Então, no que diz respeito a assumir o controle da sua vida, né? É parar de viver a sua vida como uma folha no vendaval, né? Então, o meu curso ele vai focar muito nisso, né? O controle da sua libido, da sua biologia, do seu ego, das emoções, das ideias fixas, daqueles velhos hábitos que estão sempre te atrasando ao seu lado, das autossabotagens e também que os pensamentos que não são seus, aprender a identificar, né? A independência emocional é um superpoder. E eu não canso de repetir isso. Você só vai conseguir viver de verdade a partir
da conquista desse superpoder, né? Somente a partir desse superpoder que você vai poder começar a se relacionar com as pessoas de uma forma produtiva, né? Sem ficar projetando, né? Seus medos, as suas ansiedades nos outros, né? E sem qualquer fantasia, né? Ilusão, né? Principalmente Blue Pill, né? Que te torne emocionalmente dependente de qualquer tipo de relacionamento, não interessa, né? Se é relacionamento de amizade, familiar, agora especialmente relacionamentos afetivos, né? O link para esse super treinamento em independência emocional está na descrição e também fixado no primeiro comentário, ambos embaixo deste vídeo aqui. Então, eu quero te pedir para você compartilhar o link do meu curso com seus amigos. É isso aí. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Aqui é o Tiozão. Aquele abraço de sempre. Over and out.